E aí, meu povo, Cameron de novo, e eu tô aqui novamente pra gente poder falar sobre as principais novidades e atualizações do nosso clube encarnado, o Sport Lisboa e Benfica. E infelizmente nós não passamos para a próxima fase da Champions League, infelizmente, não, o Liverpool passou pelo Benfica, mas nós fizemos um bom jogo. E o que a gente pode levar em consideração dessa campanha que fizemos na Champions League? Então, vamos falar sobre isso. Se é a primeira vez que você está aqui nesse canal, não esqueça de se inscrever no canal. Não esqueça de curtir o vídeo, porque curtir é de graça, não te custa nada e vai me ajudar muito na divulgação desse canal. Se você é como eu, benfiquista, ou se você gosta do futebol português, não deixe de se inscrever no canal e vem junto comigo para a gente poder criar essa torcida, essa força, essa voz do Benfica aqui na internet, aqui no YouTube, para a gente poder levá-lo de volta às glórias. A gente não passou pelo Liverpool, mas a gente teve 2 jogos contra o Liverpool, jogos contra o Ajax, em que nós jogamos muito bem nessa Champions League. E aí eu fiquei aqui pensando em relação a esses jogos, e eu acho que a gente tem algumas coisas interessantes que a gente pode levar em consideração dessa nossa campanha na Champions League. Se você não concorda ou se você discorda de qualquer coisa que eu fale aqui, comenta aqui nos comentários, vamos conversar sobre isso. Eu não me importo, não sou o senhor da verdade. Você pode discordar do que eu falar aqui e a gente vai conversar, e eu posso até mudar de ideia caso você coloque algum argumento válido. Não tem problema, comenta aqui nos comentários sobre cada argumento que eu fale aqui. O primeiro deles é que Gonçalo Ramos foi uma grata surpresa. Gonçalo Ramos, para mim, é um jogador que está pronto para jogar na equipe principal. Principalmente na Champions League, ele teve um crescimento muito forte, uma entrega muito boa para o Benfica. Outra coisa que devemos levar em consideração é que nós perdemos por causa do primeiro jogo. O primeiro jogo, o Benfica ainda não conseguiu entender como funcionava o jogo do Liverpool, e a partir do segundo tempo do Liverpool e a segunda partida lá em Anfield, o Benfica conseguiu jogar de igual para igual com o Liverpool. Então, o primeiro tempo contra o Liverpool aqui no Estádio da Luz, que fez com que a gente não conseguisse passar e o Liverpool conseguisse jogar mais na vantagem. Infelizmente, nós não entramos tão ligados assim nessa disputa e não conseguimos passar. Apesar de que sim, o Liverpool era um time melhor do que o Benfica, tem um investimento muito maior, tem um plantel muito maior, mas o Benfica sim conseguiu mostrar frente ao time do Liverpool, o que pra gente é bom, mostra que o peso da camisa realmente faz a diferença para o lado do Benfica. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que levamos gols muito simples, gols de bola parada, principalmente o gol do Konaté lá em Anfield. Ele subiu, cabeceou e tinha 3 jogadores do Benfica e nenhum deles conseguiu tirar a bola do Konaté. Ok, o Konaté é alto, tem uma impulsão muito forte, mas eram 3, ele subiu em cima de 3 jogadores do Benfica. Acho que isso é algo que precisa ser treinado, porque nas principais jogadas do Liverpool, as jogadas mais elaboradas, o Benfica conseguiu fazer ali um travão a essas jogadas, então estava muito bem treinada a parte defensiva, mas o básico ficou ali um pouco a desejar na parte defensiva. Isso porque nós temos 2 monstros ali centrais, Otamendi e Vertonghen, que tem uma experiência muito grande do futebol inglês e não conseguiu tirar. Então significa que isso também precisa ser treinado. Mesmo quando ele já é um medalhão, ele precisa continuar treinando o básico. Outra coisa que eu consegui perceber é que o Everton Cebolinha precisa evoluir. Taticamente, ele cresceu muito com o Nelson Veríssimo, mas a gente não contratou, o Benfica não contratou o Everton Cebolinha para ser um ótimo jogador taticamente. O Cebolinha foi contratado para fazer jogadas diferentes, para fazer jogadas de cunho diferencial, como o Rafa faz, como o Darwin Núñez faz, como o Gonçalo Ramos vem fazendo. Everton se entregou muito taticamente, se entregou muito defensivamente, mas ofensivamente vem entregando muito pouco e muito abaixo dos 20 milhões pagos para o Grêmio pelo Everton Cebolinha. O próximo treinador que vier para o Benfica, a gente não sabe se vai ser Roger Schmidt ou se vai ser o próprio Nelson Veríssimo que vai ficar. Precisa trabalhar na pré-temporada com
foco no Everton Cebolinha. Se perceber que ele não vai conseguir jogar do jeito que a gente precisa que ele jogue, negocia, manda ele jogar em outro time para ele poder pegar ritmo, ou negocia para vender, porque não adianta a gente ter um jogador com o valor que tem o Cebolinha e ele ser mais um jogador para ajudar na defesa. Ele precisa ser mais efetivo no ataque. Nelson Veríssimo evoluiu como treinador, isso a gente não pode negar. Ele evoluiu como treinador, mas ele precisa evoluir mais. Foi um ano de aprendizado para Nelson Veríssimo e, na minha opinião, ele não deveria ficar como o técnico principal do Benfica, mas acho que ele não deveria voltar para a equipa B. Acho que ele tem que aprender a encorpar em equipas principais. Na minha opinião, ele deveria pegar uma outra equipa de ou menor expressão ou ir para outra equipa aqui em Portugal, porque ele tem algumas coisas de decisões de treinador que ele precisa tomar. O time que ele montou, não sei se era por causa das peças que ele tinha, é um time muito reativo, é um time que não pega muito a bola e ele precisa aprender a fazer com que o time que ele treina ataque mais, tenha mais variações de ataque. Hoje o time do Benfica tem poucas variações de ataque, fica muito preso a sempre no contra-ataque, a chamar o time adversário para atacar ele, para poder abrir espaços no contra-ataque, e aí ele tem muita dificuldade em jogar contra defesas que ficam totalmente fechadas. Nelson Veríssimo precisa aprender também a manter o padrão de jogo. Faz jogos excepcionais na Champions League e jogos terríveis na Primeira Liga, na Liga de Portugal, contra times relativamente, não posso falar que são, mas relativamente mais fracos. Joga mal contra o Tondela e excepcional contra o Liverpool. São equipes, com todo respeito ao Tondela, mas são equipes com níveis de dificuldade muito diferentes, com níveis de jogadores muito diferentes. O padrão do jogo do Benfica deveria ser muito mais alto e ele não consegue manter esse padrão, não consegue manter esse ritmo de jogo. Precisa aprender a tomar as decisões nos jogos. Às vezes ele faz algumas mudanças que são questionáveis, às vezes dá para perceber que ele está um pouco perdido ali, mas faz parte do processo de evolução dele como treinador. Outra coisa que é importante para que o Benfica volte a vencer é montar a equipa não só para o Campeonato Português, e sim para continuar a chegar longe na Champions League. É isso. Se montar equipas para chegar longe na Champions League, consequentemente o Campeonato Português ganha com isso. Porque não vai ser só o Benfica que vai fazer isso, o Porto também vai fazer, Sporting também vai fazer, Braga também vai fazer. Consequentemente, todos os times de Portugal vão ter que suar a camisola para poder colocar times, para poder fazer um campeonato muito mais forte. O Benfica só vai conseguir ficar mais forte se o campeonato de Portugal for um campeonato mais forte. A gente consegue ver isso muito nítido no campeonato francês, em que o campeonato francês tem um time muito forte e esse time não tem um campeonato tão forte assim e ele não consegue fazer frente à Champions League. Aqui nós temos um campeonato em que temos 3 times grandes, em que existe uma disputa entre eles, mas o campeonato em si tem uma discrepância muito grande. O campeonato português precisa ser mais forte. Uma coisa que pode agregar isso é talvez a vinda do Cristiano Ronaldo para o Sporting. Vinda Cristiano Ronaldo para o Sporting com certeza vai lotar o estádio do Alvalade. O Benfica tem que fazer algo parecido, Porto tem que fazer algo parecido, Braga também, e assim sucessivamente, sempre tendo jogadores que levam público que vai para o estádio. No último jogo do Benfica contra o Bessade foram mais de 30 mil pessoas, foi mais do que a média, mas esse é o tipo de jogo que, se a gente for levar em consideração na Espanha, os jogos do Barcelona contra os menores times, os jogos do Real Madrid contra os menores times, os jogos estão sempre lotados. Então é isso, é transformar realmente o time para encher a casa, para empurrar o time, para que o time tenha mais dinheiro, para que sempre tenham craques a jogar no Benfica e que o Benfica deixe de ser um time em que os jogadores querem passar aqui para ser um trampolim para uns times de outros países e que seja o time onde os jogadores queiram chegar quando estiverem no seu
auge. A gente tem condição de fazer isso, o Benfica tem a camisola, tem a tradição para isso, é time que já ganhou a Champions League, é um campeonato importante, tem jogadores para fazer com que o campeonato nacional seja muito forte. Eu acho que isso também ajudaria ao Benfica e aos outros times de Portugal a ter um crescimento na disputa da Champions League e, consequentemente, do campeonato português. A mentalidade do Benfica não pode ser só aceitar que fez um bom jogo contra o Liverpool. Isso tem que ser inaceitável. A vontade tem que ser que, poxa, não jogamos tão bem como deveríamos. O Liverpool deveria temer a gente. O Liverpool não temeu. Eles sabiam que tinha um time melhor e jogaram muito em cima disso. O Benfica tem que ter times fortes para que os outros times olhem pra gente da mesma forma que a gente olha pro Liverpool, Manchester City e tudo mais. E isso vai muito na questão de compor o elenco. Hoje temos um ou outro jogador diferenciado, Darwin Núñez, Rafa. A gente precisa ter elenco diferenciado. A gente não pode tirar, e nada contra os jogadores da equipa B, mas a gente não pode tirar o Darwin Núñez e, por um exemplo, colocar um jogador da equipa B do Benfica. Não porque ele não seja um bom jogador, mas porque talvez ele ainda não esteja pronto, esteja ainda a um jogador a ser amadurecido. O Benfica precisa pensar numa mescla de jogadores da equipa B, mas também que tem um elenco recheado de jogadores de qualidade, como temos na Premier League, como temos no Campeonato Espanhol, como temos até no Campeonato Italiano. E aqui no Campeonato Português nós temos nos times titulares apenas um ou outro jogador de nível 5 estrelas. Então isso tem que ser pensado para o time do Benfica. Domingo temos um derby local. Vamos jogar contra o Sporting lá no Alvalade às 8h30, se eu não me engano. E a gente tem que fazer um bom jogo, O Benfica conseguiu mostrar nesses últimos jogos contra o Liverpool, nos jogos contra o Ajax e nessa Champions League que pode jogar muito mais do que vem jogando no campeonato aqui da Primeira Liga de Portugal. E esse é o momento de mostrar que contra o Sporting também tem condições de fazer um jogo muito melhor do que vem fazendo aqui nesse campeonato. Então eu espero que o Benfica jogue muito bem, até porque nessas últimas 2 partidas mostrou o orgulho de ser um time daqui de Portugal, mostrou o orgulho dessa camisa encarnada, e é que eu espero que seja esse jogo agora no domingo. Esperamos que seja um bom jogo e que o Benfica vença a equipa do Sport. O que vocês acham? Comenta aqui. Se vocês concordam com tudo isso que eu falei, comenta. Se não concorda, coloca aqui. Se tem algum ponto que vocês precisam e queiram acrescentar, coloca aqui. Curta o vídeo, se inscreva no canal, vamos juntos torcer para o Benfica e levá-lo de volta às glórias. A gente se vê amanhã, até mais. Tchau.